Seja muito bem-vindo ao quadro Da Raiz ao Fruto, aonde a raiz é o conhecimento e o fruto é a transformação. No episódio de hoje, eu vou te apresentar o livro mais lido do mundo, a Bíblia Sagrada. Afinal, o que é a Bíblia? A Bíblia, na sua maior essência, é literalmente a palavra de Deus. Deus escolheu um povo, a saber, Israel. Por intermédio desse povo, se revelou às demais nações. E ao decorrer da história, a Bíblia foi escrita e deixada para nós como a suprema, a soberana profecia, a revelação de Deus para toda a humanidade, a sua própria palavra. E qual é a etimologia da palavra Bíblia? Da onde ela veio? O que significa? A palavra Bíblia deriva de uma palavra grega, biblos, que significa uma mini biblioteca. Ao longo do tempo, essa expressão evoluiu e chegou em algo como Tabíblia, que significa os livros. E como é, então, a estrutura dessa mini biblioteca, desses livros, dessa coleção de livros? Ou seja, como a Bíblia está dividida? A Bíblia, em sua maior essência, está dividida em duas grandes partes, em duas grandes alianças. Nós temos o Antigo Testamento, que vai contar a história da criação, da queda, do povo de Israel e da promessa do Messias. E na outra parte, nós temos o Novo Testamento, que vai contar sobre a vida de Jesus, o início da igreja primitiva, os ensinamentos apostólicos e a revelação das coisas que iriam e que irão acontecer no futuro, contendo o Antigo Testamento 39 livros e o Novo Testamento 27 livros. Já respondendo então o próximo tópico: quantos livros essa mini biblioteca tem? A Bíblia possui 66 livros. Mas há um detalhe importante aqui. A estrutura dessa biblioteca, a Bíblia, em 66 livros, é apenas no modelo canônico protestante. Por que eu digo protestante? Porque são todas as denominações que descendem da revolta protestante de Martinho Lutero, com suas teses sobre salvação, pecado e etc. O modelo da Bíblia Apostólica Romana tem alguns livros a mais que são considerados livros apócrifos, ou seja, livros que não foram inspirados por Deus, mas têm a sua relevância histórica, complementa muito bem os fatos históricos que aconteceram naquela época, trazendo informações sobre a revolta dos Macabeus, por exemplo, a família Hashimoniana. Porém, a palavra de Deus propriamente dita, que ele inspirou os escritores para escrever, considerado pelas igrejas, que são chamadas de igrejas protestantes, são 66. E afinal, quem escreveu a Bíblia?
A resposta é simples, mas às vezes o entendimento requer um pouco de cuidado. Eu vou tentar transmitir isso para vocês de uma forma bastante didática. O autor da Bíblia é Deus. A Bíblia, como falamos no primeiro tópico, é a palavra de Deus, inspirada, proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir e instruir em justiça. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 16. A Bíblia sendo a própria palavra de Deus, Deus sendo o único autor das Escrituras Sagradas, não significa dizer que foi o próprio Deus que escreveu a Bíblia. Tem um episódio que Deus escreve com o seu próprio dedo as tábuas da lei, que infelizmente Moisés quebrou, talvez assunto para outro vídeo. Mas aqui eu quero explicar mais ou menos como que significa isso. Deus é o autor da Bíblia, mas não foi ele que escreveu. Pois bem, existe uma forma de escrita indireta. Quando um autor quer escrever alguma coisa e ele dita as coisas para o amanuense, e esse amanuense, a pessoa que vai escrever aquilo que está ouvindo, ou seja, aquilo que está sendo ditado pelo autor daquele livro em questão, fazendo assim, então, a escrita do livro. Mas o autor era aquele que estava ditando. Com a Bíblia, foi exatamente isso que aconteceu. Deus, o autor, ditou, ou seja, inspirou os escritores através do Espírito Santo a escrever cada texto bíblico, cada palavra que está contida na Bíblia. Por isso que Paulo afirma no versículo que acabei de citar para vocês, segundo Timóteo capítulo 3, versículo 16, que toda a Escritura é divinamente inspirada, porque Deus inspirou escritores a escrever cada um dos livros contidos na Bíblia Sagrada. E quantos escritores Deus usou para escrever a Bíblia? Foram cerca de 40 autores, entre eles reis, pastores de ovelhas, profetas, médicos, pescadores. E olha só que interessante, embora toda essa diversificação de pessoas, embora todas essas pessoas tivessem conhecimentos diferentes, atuassem em áreas diferentes, é perceptível que há uma extrema unanimidade da mensagem que Deus quer entregar na Bíblia. E isso só é possível porque, embora foram 40 escritores, o autor foi apenas um, o próprio Deus. E em quais idiomas a Bíblia foi escrita? O Antigo Testamento, principalmente, foi escrito em hebraico e algumas partes, pequenas partes, em aramaico. Já o Novo Testamento foi escrito em grego koiné. O grego koiné era o grego popular da época. É como se a gente falasse um português de forma coloquial, com gírias e etc. Anos se passaram, mas a Bíblia estava retida ao poder romano. As cerimônias, as missas eram rezadas de costas para o povo. E só quem tinha acesso aos textos sagrados eram os padres.
eram as lideranças da Igreja Apostólica Romana, a Igreja Católica. Já comentamos aqui, Martinho Lutero vai se revoltar, vai traduzir a Bíblia para o latim e anos depois, João Ferreira de Almeida traduziria a Bíblia para o português, que é a Bíblia que temos acesso hoje. E quanto tempo levou para esses 66 livros serem escritos? Quanto tempo levou para toda essa quantidade de conteúdo pudesse ter sido produzida? E os escritos da Bíblia Sagrada levaram cerca de 1,5 século para serem escritos. Cerca de 1.500 anos, de Moisés até João. Ora, e qual é o tema central da Bíblia, então? O que a Bíblia quer trazer? Qual é a mensagem? Para onde ela nos direciona? E o tema central da Bíblia é bastante óbvio. Depois de algumas reflexões e meditações, eu cheguei à conclusão que o tema central da Bíblia é Jesus Cristo. O Antigo Testamento aponta para o Cristo. E o Novo Testamento revela o Cristo. O que é revelar? É tirar o véu, é descobrir aquilo que está coberto. E o próprio Jesus, em João capítulo 5, versículo 39, disse que as Escrituras testificam dele. Já que a Bíblia é a palavra de Deus, como é que eu devo me relacionar com ela? Não basta eu possuir uma Bíblia. Não basta eu ter uma Bíblia e deixar ela aberta em cima de algum móvel, no carro. É necessário ler, estudar, meditar e principalmente praticar. Quanto mais nós conhecemos a palavra de Deus, mais profundamente as nossas raízes crescerão. E quanto maior e mais profunda as raízes, maior será o fruto de transformação. Então, irmão, irmã, separe um tempinho, nem que seja apenas 5 minutos, mas leia a Bíblia diariamente. Ao acordar, no horário do almoço, antes de ir dormir, no horário que ficar melhor para você. Tivemos experiência lá na igreja de um rapaz que tinha insônia. Ele não conseguia dormir. Quando o pastor sugeriu o que eu estou sugerindo para você agora, ele falou: pastor, eu vou ler a Bíblia 3 horas da manhã, porque eu não consigo dormir, eu tenho insônia. Sabe o que aconteceu? Ele começou a ler a Bíblia, pegou no sono, caiu da cama. Testemunho dele. Ele dormia na beliche. Ele falou que acordou com um tombo, foi para o sofá, começou a ler a Bíblia, pegou no sono novamente. Caiu do sofá. Nesse dia, o primeiro dia que ele ia começar a fazer uma leitura cronológica da Bíblia, ele parece que miraculosamente foi curado da sua insônia. Não conseguiu ler a Bíblia. Dormiu a noite toda. Ele contou esse testemunho chorando.
O que eu quero falar com isso, com essa breve história real, é que muitas coisas vão acontecer no horário que você separar para ler a Bíblia. Mas isso será para você um sinal de que você está no caminho certo, aprofundando as suas raízes, conhecendo a palavra de Deus, para que você possa ter a sua vida transformada pela obra e graça do poder que há no Espírito Santo, o próprio Deus que habita em nós. E como é que você vai fazer essa leitura bíblica de forma cronológica? O que é muito Paulo isso daqui, né? Eu vou lhes transmitir como eu fui ensinado e para mim surtiu ótimos efeitos. Geralmente as pessoas leem de forma avulsa. Hoje lê no Antigo Testamento, amanhã lê no Novo Testamento, lê textos isolados, livros isolados. O que eu sugiro é que vocês comecem a ler em João, capítulo 1, versículo 1. Vai lendo, pode cronometrar no relógio. Bota lá para despertar 5 minutos. Tocar o despertador, pode parar de ler. 5 minutos que você vai dedicar do seu tempo a Deus para conhecer a palavra dele. João capítulo 1, versículo 1. Vai lendo devagarinho. Vai surgir dúvidas. Anotem. Pode deixar aqui nos comentários as dúvidas que for surgindo. Vou ter o maior prazer de responder cada uma. Se eu não souber, vou ser sincero, vou falar, irmão, não sei, mas vou pesquisar e vou trazer a resposta. Depois que terminar de ler João, você vai para Mateus. E aí segue a sequência normal do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, aí já vai ter lido João. Pula para Atos dos Apóstolos e dá sequência. Quando terminar de ler o Novo Testamento, aí sim a gente começa a ler o Antigo Testamento. Aí começa Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, e aí por diante, até chegar em Malaquias. Dessa forma, a gente vai ter um entendimento muito melhor da mensagem bíblica, do que a Bíblia quer realmente dizer. E para os que lembram, o tema central é Jesus Cristo. Se você lê o Antigo Testamento antes de ler o Novo, você não vai conseguir entender nada. Os apontamentos que apontam para Cristo, os sacrifícios, tudo que acontece no Antigo Testamento é como se fosse algo lançado em sombra que aconteceria no Novo Testamento. Como eu falei do tema central, o Antigo Testamento apontando para Cristo e o Novo Testamento revelando a Cristo. Faça essa leitura dessa forma, é uma forma dinâmica, didática, para que você consiga entender e assimilar melhor os textos bíblicos. Vai te dar uma compreensão bastante elevada do que realmente a palavra de Deus diz. E vai surgir dúvidas, você deixa aqui no comentário, nós vamos ter esse compartilhamento junto, de troca de informações. Eu vou aprender com vocês e vou tentar transmitir um pouquinho do que eu sei para vocês, que não é muito,
mas que eu tenho certeza que pode agregar bastante conhecimento para cada um de vocês que passarem a seguir o canal Raiz e Fruto. Fiquem na paz, meus irmãos, minhas irmãs. Até o próximo vídeo. Que Deus vos abençoe, não somente hoje, mas para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém.